Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos seguir aqui a mais um vídeo do quadro Doutor Justo Guru, em que eu tento, utilizar coisas do cotidiano, sair um pouco do dia a dia, das aulas, ou simplesmente de instruções referentes ao direito, e a gente aqui vai debater o direito e a vida. Então, essa daqui é uma das principais ideias dos meus quadros, porque muitas vezes eu dava aula e de repente tinha aquele repente, né, surgia aquela ideia, aquela divagação, e fica muito chato, né? Às vezes a pessoa está ali para consultar conteúdo, tem um tempo curto, né? Às vezes tem 20 minutos, 30 minutinhos no seu dia para assistir aquela aula, e fica chato, né? Simplesmente a gente parar e falar sobre outra coisa. Então, ouvindo, né, solicitações, sugestões aí de alguns colegas, de alguns alunos, eu resolvi fazer esse quadro aqui. E o tema de hoje é um tema que é bastante corriqueiro, né, que a gente sempre ouve no âmbito, seja na nossa profissão, seja no dia a dia, e muita gente vem falando sobre isso, né? Isso aqui é apenas mais uma opinião. E aí, claro que esse intuito é ajudar você a se decidir. Quanto mais opiniões de pessoas que já vivenciaram isso, você ouvir, vai lhe ajudar a decidir, mas a opinião é sua. Então, não venha depois me dizer, olha, eu ouvi você, né, falando sobre determinada coisa e não deu certo, a culpa é sua, não. A culpa é inteiramente sua. O risco foi seu e você tem que saber realmente se você está preparado ou não. E o tema de hoje é empreender ou trabalhar. E ao começar isso daí, eu gosto sempre de trazer o direito, afinal de contas eu sou, ou melhor dizendo, estou, né, porque está com dias contados essa minha profissão aqui, eu estou por enquanto advogado trabalhista. Mas até quando Deus quiser. E, inclusive, já coloquei uma data, né, para que eu venha encerrar, né, essa profissão. Porque eu gosto de fazer outras coisas também da vida. O direito do trabalho em si me ajudou bastante. Me ajudou a concluir uma profissão. Eu tinha vontade de ter uma profissão. Me fez crescer como pessoa, me fez evoluir na vida, me fez experienciar situações, amadurecer. Um tema, mas sobre trabalhar e empreender, ou trabalhar e empreender, você pode fazer o seguinte: você pode ser trabalhador e empreendedor, você pode ser simplesmente trabalhador e você simplesmente pode ser empreendedor e futuramente um empresário. A sua personalidade, você gosta de servir outras pessoas ou você gosta de servir apenas uma pessoa? Tudo isso daí tem que ser colocado, são dois pesos, duas medidas. É interessante a gente, quando iniciar uma atividade de empreendedorismo, entender sobre determinado tipo de situação. Então, vamos ver o ponto de vista do trabalhador. Você sabe como surgiu o trabalho em si, gente? Sabe qual foi a história da Revolução Industrial? Como era o mundo em si? Sempre existiu o trabalhador? Nunca existiu o trabalhador? Como é que surgiu tudo isso aí? Como é que surgiu o direito do trabalho? Hoje, o bom que existe, né, a internet. Antigamente só existiam as bibliotecas e nem sempre todo mundo tinha acesso à biblioteca. Era algo bem complicado o acesso à informação, era algo difícil. E hoje, na era da informação, existem pessoas que ainda têm essa dificuldade, seja porque não tem um computador, seja porque não tem internet, isso daí é entendível. Mas se você hoje está me assistindo aqui em busca dessa pergunta, é sinal que você tem ou um celular com a internet que você utiliza na praça, né? Hoje em dia, no Brasil, em termos de Brasil, estamos bem avançados em relação a outras partes do mundo, em relação ao continente africano, por exemplo, em relação a Cuba, por exemplo. A internet em Cuba você só utiliza na praça e pouquíssimas pessoas utilizam a internet. Você só pode utilizar nas universidades, tem que ser justificada a utilização da internet. Aqui no Brasil, por mais que critiquem nosso país, você está num país que já evoluiu nesse sentido. Claro que existem diversas coisas que precisamos evoluir,
principalmente a personalidade de nós brasileiros, que precisamos realmente querer crescer, entender o significado de comunidade, ver a grandeza que é nosso país, ver quanta coisa boa existe aqui, quanta gente boa existe aqui e simplesmente eliminar os nossos comportamentos negativos. Sem isso daí, por mais acesso à informação que você tenha, vai ficar difícil. E voltando, né, à situação de como surgiu o nosso país, é interessante dizer que tem um grande acervo na Biblioteca Nacional. Então, quem é professor de história, quem é historiador, não me interessa, tá vendo? Mas, se você olhar até mesmo no Google, como surgiu o direito do trabalho, aí você vai ver que lá na Revolução Industrial, como as pessoas que viviam no campo tinham uma vida tranquila, às vezes não tinha a questão do dinheiro, a questão, né, desse papel que inventaram, que de uma certa forma ou outra significa poder. Eles não tinham o poder do dinheiro, mas tinham o poder da terra, tinham o poder da subsistência, ou seja, plantava, comia, tinha seu pedaço de terra, tinha liberdade para criar seus filhos, tinha fartura da terra. E aí, quando surgiu o convite de um grande industrial para que ele fosse trabalhar na sua empresa, na sua indústria, melhor dizendo, ele falou que não, que ele estava bem ali, né? Ali ele tinha de tudo, né? Tinha o que comer, tinha o que vestir, tinha como criar seus filhos de maneira digna, porque ele iria morar numa grande cidade, amontoada de gente. E aí, se você ouvir, né, os relatos, ver filmes, ler livros sobre os relatos de como foi a Revolução Industrial, você vê que mulheres e crianças simplesmente eram explorados, trabalhavam 12, 14, 16 horas, muitas vezes ganhavam muito pouco, não tinham o que comer, ou seja, em cima da exploração daquele, né, que veio contribuir na empresa, que não tinha nem o nome de trabalhador, né, é que surgiu o direito do trabalho. Como aquelas pessoas começaram a se sentir exploradas, né, viam que não tinha nenhuma perspectiva de vida, tiveram que se unir. E aí que começaram o direito do trabalho. A figura agora, né, que surgiu do trabalhador, simplesmente aquele que foi expulso da sua terra, e aí explicando, né? O cara foi lá, perguntou para o trabalhador se ele queria trabalhar na indústria, ganhar bem menos, comer bem menos, viver de aluguel, não ter casa, não ter o que produzir, ter que comprar tudo na mão de alguém, ter que comprar tudo no mercado. Ele falou, claro que não. Aí surgiu o quê? A figura do Estado. O Estado foi lá e tirou a terra do trabalhador. Criou uma lei de proibição, obrigou, né, confiscou todas as terras e obrigou o homem do campo a ir para a cidade. E essa história se repete. Você vê muito isso também, o quê? Dos nordestinos, que não tinham como conviver, né, no Nordeste seco, sem Bolsa Família, né, sem água, já que o poder em si, o Estado, não dizia que não tinha condições, né, de fazer transposição de rio, de cavar poço artesiano, né, que era tudo muito caro, ou seja, uma relação de poder, obrigou esse homem que vivia ali a ir para os grandes bolsões, né, ir para as grandes cidades, construir Brasília, construir São Paulo. Você pode observar ali que no grande ABC, claro que existem pessoas que já nasceram ali no estado, mas são descendentes de nordestinos, paraibanos, pernambucanos, baianos. Simplesmente, né, se você for ali na região de Osasco, Barueri, você vai ver que aqueles, né, os jovens de hoje são netos, bisnetos de nordestinos. A vida foi uma falsa interpretação disso. E para isso mesmo que eu fiz essa pausa aqui nesse vídeo. O ser humano, ele sempre procura meios de ganhar mais e trabalhar menos, fazendo um concurso público, montando uma empresa e pagando, né, menos por seu empregado, já que ele não tem a mesma capacidade que você acha isso, né, que ele não tem a mesma capacidade que você acha ele, às vezes, não desmerecendo a todos que o cara é inferior, mas é o seguinte, você tem que ver, né, que você teve comida na sua casa e o cara não teve. Hoje ele ainda vive pela sobrevivência.
ele vive, né, com essa crença de escassez, que pode faltar comida a qualquer momento, por isso que ele não pode sair do emprego. Esse é um grande problema. Depois, né, ele tem a questão da família, de manter a prole dele. Muitas vezes ele deixa de arriscar no novo emprego, na nova atividade empresarial. Por quê? Porque tem a família. Ele fica preocupado, tem a mulher, os filhos que vão, né? O que é que vão dizer dele se ele tentar empreender? Então, é toda essa questão. Então, esse vídeo não era para ser um vídeo longo, mas está se tornando, porque eu tenho que fazer toda essa construção, pedindo para você analisar como surgiu o trabalho em si, essa natureza do trabalho. O termo trabalho, para você ter uma ideia, vem do latim tripalium, que era uma espécie de chicote em que você batia nos animais e depois passou a se bater nas pessoas, que você era, tem até o termo tripudiado, né? Você era ferido. Então, daí que vem o termo trabalho, né? O termo de tortura. Então, muito interessante, às vezes, né, quando a pessoa sai para trabalhar, fala, vou para a guerra, né, vou para a luta, vou guerrear. Por quê? Porque a gente carrega a soma de toda essa cultura que foi construída em cima do ambiente de trabalho. É interessante. E aí, essa relação, né, de poder que existe. Existe uma frase de Nietzsche que fala: o homem só está feliz das duas formas. Quando ele está do lado Quando ele está no mal, porque ele sabe mesmo que está fazendo mal, não importa, né? Ele quer mesmo ferrar o outro, ou quando ele está do lado do poder. O homem se sente feliz dessas duas formas. Essa é uma frase até do Hélio Couto, né? Que eu peguei aí, do professor Hélio Couto, falando, citando Nietzsche, né? E aí sempre eu lembro dessa frase: o homem ou está feliz quando ele está no poder, quando ele está evoluindo, e o poder é positivo. Muita gente tinha que pensar nisso. Por que não você não tem ambição de melhorar, tem ambição de crescer? Mas você não pode esquecer que você não pode prejudicar o outro. Simplesmente, você não pode ficar batendo no coleguinha na escola, já que o coleguinha é mais fraco que você. Ou senão, você vai estar alimentando aí um ciclo vicioso. E aí essa situação é uma questão que toda decisão que você tem que tomar, você tem que ouvir várias pessoas, você tem que buscar analisar se é bom ou não, o porquê surgiu aquilo. E observe como surgiu o nosso trabalho, o termo termo que é tortura, um termo que significa dor, né? Tem um arquétipo da dor, o arquétipo da escassez, o cara que foi tirado da sua terra, foi tirado do seu sustento, foi colocado numa situação em que sua família começou a passar necessidade. Então, todos esses traumas aí vão passando no decorrer do período. E aí, claro, nessa revolta, né, o homem teve que, já que estamos numa sociedade, teve que se unir com pessoas que tinham o mesmo propósito que você, já que do outro lado tinha uma indústria dizendo, né, que precisava explorar mesmo, que precisava crescer, que o cara tem que sofrer mesmo. Só há outra falácia aí, né? Só há crescimento com a dor. Então imagine, né? Então todo mundo é sadomasoquista, né? Dizer que só há crescimento com a dor, só há crescimento com a exploração do outro, com as guerras. Então tudo isso daí foi construído para justificar essa posição de poder. Que o ser humano é muito bom nisso daí, né? O homem é lobo do homem. O homem é lobo do homem. Se você pensar só com o seu cérebro límbico, porque a gente tem, né, a grande diferença do homem para o animal é que o animal, assim, ele tem um instinto de sobrevivência. É o sistema límbico do cérebro. O crocodilo tem isso daí, o chimpanzé tem isso daí, e o ser humano é o único que tem essa capacidade de pensar além disso daí. Ele pode usar o córtex neofrontal. Córtex neofrontal, pesquisa o que é isso daí. Nós temos esse córtex neofrontal, temos a capacidade de criar, de se expressar, de raciocinar, de refletir, sendo que tem muito ser humano aí que é jacaré, não é verdade? Que simplesmente é território, é poder, e é isso aí, é guerra, o que é meu, o que é do meu país, o outro que se exploda, não é verdade? Tenho sim que fazer isso, vou fazer minha indústria, que se ferre quem é pai de família, tem que ganhar isso daí mesmo, porque não tem capacidade, não é assim que as pessoas falam? Então, assim,
eu gosto de fazer sempre essas nuances, porque infelizmente as pessoas só gostam de ver uma parte do vida. Não gosta de ver os outros vidas, não gosta de entender como é o raciocínio, então eu demoro mesmo para construir todo um entendimento sobre se é bom trabalhar ou se é bom empreender. Temos que fazer uma lógica. E aí é o seguinte, nosso sistema educacional, diversas áreas, inclusive no direito. Você na faculdade de direito, você não é educado a empreender. Um livrinho bom para você ali, ó, para você ler. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Quem souber inglês, já lê a parte em inglês, que é melhor ainda, né? Que tem a tradução e o tradutor coloca o ponto de vista dele também. Nem sempre é a visão limpa do autor. Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, grande clássico aí. Os gurus de finanças, né? Sempre indico esse livro, mas é importante a gente saber que nosso sistema educacional não é criado para a gente empreender. Por quê? Porque lá no passado surgiu isso daí. O homem foi retirado da sua terra, foi retirado sua capacidade de empreender, de criar, foi colocado, né, visando defender o trabalhador, foi criado o salário mínimo. E antes do salário mínimo, o salário era negociado diretamente com o trabalhador. Outro exemplo também de como surgiu o trabalho, veja aí a história de o Fordismo. Veja se Henry Ford tinha trabalhador, essa demanda, essa mão de obra disponível. Não tinha. Por quê? Porque o homem estava no campo, tinha como sobreviver, tinha terra, tinha gado, tinha como vender o que ele produzia, soja, milho, ou seja, o cara vivia muito bem. Mas aí acontece o quê? Não é dizendo que é bom, ruim, que é certo ou errado, não. Eu sou Henry Ford, eu preciso de trabalhadores. Eu tenho que dar um jeito de trazer os trabalhadores para cá. Não foi confiscando terras, como ocorreu na Revolução Industrial na Inglaterra. Não foi escravizando os povos dos continentes africanos e trazendo para a América Latina ou para a América do Norte ou para a América Central, né? Temos aí toda essa história de escravização. Não foi assim que eu consegui o trabalhador, foi como? Foi construindo cidades próximas às indústrias e dando casas para esses trabalhadores ali próximo à minha indústria. Então, a maneira que Henry Ford criou de trazer esses trabalhadores para cá foi fazendo isso. E a partir do momento que você faz isso, o ser humano ele gosta assim ele gosta de ter essa sensação de segurança, gosta de ter essa sensação de conforto. Por que não? O cara está me oferecendo um emprego em que eu vou ganhar $3 a hora ou $30 por mês. Antigamente, né, o salário era bem pequeno, porque não existia essa propensão que existe hoje em cima do dinheiro. Vou ter uma casa, vou trabalhar para essa empresa melhor até, né? Crio raízes, né? Constituo família. Então, essa construção que você tem hoje, essa percepção que você tem hoje de sociedade, foi da somatória desses comportamentos. Então, assim, você que é descendente de europeu, você viveu uma grande guerra, e aí você tem essa crença de escassez que vai faltar, não é? Muita gente passou fome, e você que é nordestino também, pergunte aí para os seus avós, né? Você que não é nordestino, mas descendente nordestino, pergunte para os seus avós aí como é que foi, como é que ele veio lá do Nordeste, que é entender o seu comportamento. E pouquíssimas pessoas têm acesso a esse tipo de material, têm acesso a esse tipo de informação. Por quê? Porque vivemos ainda num mundo em que temos que sobreviver, precisamos comer, que é a primeira necessidade humana, e que precisamos nos relacionar, precisamos ter um relacionamento, precisamos procriar. Vivemos, né? As propagandas. É o quê? Sexo, comida. Sexo e comida, sexo e comida. O terceiro é poder, status. Mas, infelizmente, é um poder deturpado, não é um poder que visa a evolução, que visa fazer você crescer. É o poder interno de você começar a construir a percepção da sua vida. Não é isso daí. O que surge é o quê? É um poder da vaidade, o poder do ego, o poder em pisar no outro, e o outro ter e você não ter. Então, assim, precisamos criar esse pensamento de emancipação. Se a gente não tiver condições de fazer isso daí na nossa vida, no que estamos vivendo hoje, já que precisamos do outro sim para trabalhar, vivemos, trabalhamos para o outro,
ainda precisamos de um salário para pagar nossas contas, construímos dívidas. Então, e tudo isso daí atrapalha a sua evolução. Aí a pessoa na situação dessa, com fome, praticamente a família é destruída, né? Filhos em todas as situações, devido à sua condição financeira. Famílias destruídas em si, né? Sem comer. Por que a pessoa vai pensar em autoconhecimento? Se eu estou, né, ferrado, endividado, sem dinheiro, sem moradia, por que vai pensar em autoconhecimento? Na verdade, eu me conhecer, na verdade, a pessoa vai querer matar a fome dela. Tanto a fome dela de comida, quanto a fome dela dos seus instintos, né? A fome dos instintos. E aí, que para bom entendedor, a gente sabe, né? Que aí é importante a gente analisar, gente. E visando essa questão de empreender ou trabalhar, aí já vimos. Muitas vezes você trabalha por outro achando que está ganhando um saláriozão. Poxa, eu ganho 5 mil reais por mês. Saiba, é só fazer a continha ali, né? Saiba, apesar de Brasil não ser um dos melhores locais para ter empresa ou ser funcionário, mas você que ganha um salário de 5 mil reais, em termos brasileiros, você ganha muito bem. Mas saiba que a empresa, em cima de você, ganha 10 vezes mais, ela ganha 50 mil. E aí você fala, é isso mesmo, um bando de exploradores. Mas na verdade não, gente. Simplesmente são diferentes pontos de vista. Você que é funcionário, você tem seu salário todo mês, tem 13º, tem férias, tem fundo de garantia que você pode utilizar. E aí também o poder bancário, que aí também o sistema financeiro é um poder em cima de você. Ele começa a lhe dar empréstimos, você pode pegar um créditozinho e fazer uma viagem, pode financiar seu carrinho, sua casa própria. Ou seja, você vive nesse mundo. Tudo é feito realmente para que a gente seja preso nessa relação dicotômica, que é a relação ou trabalhar ou empreender. E aí você vendo isso e tendo a história que eu lhe falei dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, claro que muitas vezes você vai falar e pensar, poxa, não, empreender é muito perigoso no Brasil, é muito caro, o empresário paga 2 vezes, né, o que o funcionário paga 2 vezes o salário do funcionário para ter direito a ter um funcionário, né? Se ele quiser seguir corretamente, é um custo muito alto. É verdade. São dois pontos de vista, né, que vivemos, o trabalhador e o empregador. Agora você ser empregador, de uma certa maneira, se você buscar sempre evoluir, ou seja, empregador simplesmente teve uma ideia, ele desenvolveu um negócio, contratou um funcionário, aquele negócio deu certo, ele começou a contratar mais funcionários, e aí sempre ele vai ter que ter essa visão de evoluir. Por quê? Porque se ele não evoluir, ele vai quebrar. Não existe só, não, eu quero ter meu pequeno negócio, simplesmente aqui para eu ter subsistência para minha família. Por que não funciona dessa forma? Porque o sistema não funciona dessa forma. Observe, vamos dizer que você montou uma pequena farmácia. Na sua cidade só tinha uma farmácia. Isso lá em 1900 e bolinha. E aí você vivia muito bem, só tinha sua farmácia, você já tinha sua clientela, todo mundo comprava na sua mão, tinha inclusive o caderninho lá da conta, em que você, né, quem não podia pagar naquela hora, pagava depois, e todo mundo vivia muito bem, vivia feliz. Acontece que você que é daquela pequena cidade, afastada de uma grande metrópole, teve um grande grupo de farmácias que resolveu instalar uma filial na sua cidade. E aí os caras são maiores, compram em maior quantidade, conseguem maior desconto. Inclusive, se ele quiser, se ele não for tão mal assim, ele vai fazer até uma oferta na sua farmácia. Falar, fulano, olha, eu estou ouvindo instalar uma filial aqui, mas não quero prejudicar. Você não tem interesse em vender seu espaço para a gente, não? Lembre aí, o ser humano, né? Questão do território, territorialidade. Ele está chegando e aí ele vai chegar, às vezes, até de leve. Vai lhe dar o golpe de misericórdia. Olha, eu já tenho já um espaço até para instalar, tenho espaço até para alugar. Mas você, que tem, né, já sua clientela, tem um ponto fixo, me interessa sim comprar seu espaço. Eu lhe ofereço, vale, né, eu sei que vale até mais, mas o que eu posso lhe oferecer agora, seu espaço está me dizendo que vale 100 mil, mas eu lhe ofereço 50 mil para você me vender suas luvas, luvas do negócio.
tipo, né, um golpe de misericórdia, para dizendo, olha, eu vou lhe quebrar de qualquer maneira, né, mas eu vou lhe dar uma chance. E esse daí é um empresário, né, que ainda tem um pouco de consciência, né, a grande multinacional que ainda tem um pouco de consciência, vai fazer uma oferta, né, para o cara não ficar tão prejudicado, né, pelo menos para pelo menos a consciência dele não doer tanto, né, porque ele sabe que ele pode ficar um ano ali cobrando bem mais baixo. Lembre-se aí do cérebro límbico, né? Da territorialidade, do cérebro do crocodilo, que ele quer conquistar o território dele, funciona dessa forma. O mundo é dessa forma. Infelizmente, né? A lei do mais forte. Mas acontece que toda ação tem reação. Lembre-se disso. Eu só estou dando um exemplo. Não estou concordando que deva ser dessa forma. Mas aí chega lá, você que só disse que queria ter uma pequena farmácia para você ter subsistência para sua família, você vê que a coisa não é bem assim. Chegou lá um cara que dá desconto para todo mundo, vende no cartão, não tem caderninho, mas vende num preço 4 vezes menor que você vende, e aí você descobre que você precisava crescer, mas você não cresceu. Você ficou na sua zona de conforto. Não é isso que os gurus do autoconhecimento falam? Mas eles não dizem muitas vezes para vocês que há todo um sistema por trás. E aí você fala, né? Você que tinha a sua empresa ali, falar, tem jeito, né? Vou ter que vender para esse cara. E aí o cara, a empresa, né, multinacional, gente boa, ainda lhe oferece um emprego, fala, poxa, você tem tanto conhecimento aqui, conhece todo mundo da cidade, você não quer ser nosso gerente, não? E aí as pessoas vão lá na nova empresa e descobrem que você, que era o dono da antiga empresa, se tornou gerente daquela empresa. E aí falam, né? Viu aí, fulano, que dá montar empresa? Fulaninho, que era dono da farmácia aqui, dominava toda a região, não tem mais a farmácia. Por quê? Porque quem manda é quem tem dinheiro, manda quem é grande. E fulaninho aí foi inventar de montar empresa em vez de procurar arranjar um emprego, ou fazer um concurso público ali para a prefeitura, ou fazer um concurso público para ser juiz, para ser promotor, preferiu, né, montar negócio, essas loucuras de montar negócio. Tá aí, ó. Entendeu mais ou menos como funcionam as coisas? Eu estou contando uma historinha aqui, gente, para a gente começar a abrir a mente. Eu sei que muitas vezes nosso sistema educacional não nos criou dessa forma, para que a gente tenha pensamento crítico. Então, assim, a palestra de hoje é sobre a gente ter pensamento crítico, de ver o que está atrás das entrelinhas, ver como construiu aquele pensamento. Ou seja, eu fui lá na Revolução Industrial, fui lá na Idade Média para falar do termo trimpalho, para falar o que é trabalho, o que não é. Fui mostrar para vocês como é que surgiu o salário mínimo, que o Getúlio Vargas implementou aqui, salário mínimo, direitos trabalhistas. Por quê? Porque o sistema em si, quando as pessoas, não, infelizmente, não cumprem o seu compromisso, não seguem as coisas como tem que ser, de entendermos que vivemos todo um conjunto, tem que surgir realmente a justiça. Porque senão o coleguinha vai continuar batendo no outro. O coleguinha mais fraco não vai conseguir comer a merenda. Por quê? Porque o fortão está lá pegando a merenda dele. Então é dessa forma que funciona. Então, para responder essa pergunta, entre trabalhar e empreender, você tem que entender a seguinte forma: você está disposto a assumir o risco de ter que, ao montar um negócio, de que você vai ter que sempre que estudar, vai ter sempre que evoluir. Essa é a verdade. Você tem que estudar coisas novas, ver como é que o mercado está se comportando, ver como é que seu concorrente, claro, seu concorrente não é seu inimigo, seu concorrente, na verdade, você tem que ver o que ele é bom e copiar mesmo. Fazer, poxa, aquele cara faz aquilo bom. Copiar, elogiar, se unir. Que tudo é um sistema. Seu concorrente, às vezes, por exemplo, você vende bolo de pote e você só vende bolo de pote, mas seu concorrente vende petit gâteau, que é aquele bolo, né, aquele bolo quente com sorvete dentro. Ou seja, você que não faz petit gâteau pode indicar seu concorrente. Seu concorrente que não faz bolo de pote, só faz petit gâteau, fala, olha, eu só faço petit gâteau. Mas tem uma pessoa que vende bolo de pote, que o bolo de pote é muito bom, é de qualidade, eu conheço também, compra do mesmo fornecedor que a gente, ou seja, o mundo, gente. Todo mundo pode, né? Todo mundo pode sim montar um negóciozinho de bolo de pote.
e buscar evoluir. Depois de montar bolo de pote, você vê o que o seu cliente gosta mais, aí você vai fazer o quê? E nada é estático, o mundo muda. Ou seja, talvez aquela empresa ali, naquele ramo, né? Antigamente era o sonho das pessoas, quem conheceu a Xerox, trabalhar na Xerox. Por quê? Porque a Xerox lhe dava um telefone bonito, lhe dava uma máquina registradora. Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Você tinha um carro, você andava com o carro da empresa, mas era como se fosse seu. Você andava para cima e para baixo com o carro da Xerox. Você tinha um status, né, em ser um funcionário da Xerox. Mas acontece que hoje a Xerox não existe mais. Simplesmente quebrou. E por que a Xerox quebrou? Porque ela tinha uma tecnologia, né, do scanner, salvo engano, e da máquina portátil, né? A Xerox era cheia de tecnologia, né? Mas falou que não ia revelar, né? Decidiu que o mundo estava bom do jeito que estava, não tinha por que evoluir, já que ela dominava aquele mercado, e simplesmente quebrou. Então, você que é funcionário hoje, e ou seja, os funcionários da Xerox tiveram, né, que se reinventar, aprender uma nova profissão, fazer uma nova coisa, ir para um outro ramo. Por quê? Porque aquilo ali era que aquilo dali nunca vai ser estático, tudo vai mudar. Eu estou aqui hoje como advogado, mas já tem um sistema aí que não vai precisar do advogado. Eu até esqueci o nome da máquina da IBM. Quem souber aí, deixa aí no comentário, né? Quem estiver assistindo isso daqui. Já tem um computador que ele tem... ele faz uma pesquisa das respostas, das decisões, de como o cérebro humano se comporta e quais respostas o humano iria dar. O computador faz aquilo ali, né? Aí vai depender do seu ponto de vista. Porque é o seguinte, você pode até trabalhar para os outros para aprender. Aprender como funciona o escritório, quais impostos você tem que pagar, o que você precisa para montar um escritório, quantos funcionários, qual área você vai adotar, mas vai ter uma hora que você vai achar aquilo dali um absurdo, vai dizer, poxa, o cara está ganhando aí milhões, eu só ganho R$ 2.000 trabalhando no escritório. Por quê? Porque você se esqueceu de evoluir. Então, a gente tem que ter, né, em mente isso daí. É bom ser funcionário dos outros? É, mas saiba que você vai ter que evoluir, de alguma maneira. Ou com sua expertise, desenvolver um pequeno curso, um negócio, para ensinar o que você sabe para outras pessoas. Sempre, né? A gente é obrigado nesse mundo aqui a evoluir, não tem jeito. É evoluir, evoluir. Não adianta ficar tristinho. E você que tem empresa, você sempre vai ter que verificar se você tem esse perfil de empresa. Montou a primeira empresa, já vai ter que pensar na segunda empresa, já vai ter que pensar em mudar essa empresa. Toda empresa tem ciclos. Inclusive, tem ciclos que você tem que vender essa empresa já. A empresa já está bom para você, já tem uma pessoa que não é tão evoluída como você, mas quer ter uma empresa igual a sua e quer comprar a sua empresa. Por que não vender e passar a consultoria e evoluir um outro negócio? Ou seja, o mundo é um local de extrema evolução. Lembre-se que vivíamos na época, né, do telegrama, né, e que hoje podemos nos comunicar através da internet. Então, tudo isso daí, gente, a gente tem que analisar entre empreender e trabalhar para o outro. Essa pequena palestra aqui não foi nada para determinar o que é certo e o que é errado, se é bom empreender ou não empreender, mas isso daqui serve simplesmente para que você possa refletir o que é melhor para você. É melhor para você o quê? Começar com o trabalho e aí começar também, né, no trabalho, mas sempre visando crescer, ou na empresa ou fora da empresa. Eu gosto até de uma frase do João Apolinário, da Polishop: você pode empreender dentro da sua empresa. Que se você empreender dentro da sua empresa, você já está entendendo como funciona a empresa. E aí você futuramente pode montar a sua, porque você já sabe tudo que tem ali. Você está empreendendo dentro da empresa. E depois você vai empreender fora. Por quê? Porque você já se tornou dentro da empresa empreendedor. Ou você pode já se tornar empreendedor. Claro que empreendedor não pode ter cabeça de funcionário. Você que é empreendedor, você não vai ganhar salário sempre. Vai ter meses aí que você vai ficar sem ganhar nada e você vai ter que segurar a onda, vai ter que aguentar pressão, vai ter que entender o que está fazendo errado, vai ter que quebrar o orgulho e se unir a outras pessoas que sabem mais que você e buscar aprender com elas para que você possa crescer, salvar o seu negócio ou sair da fria. E lembrando, gente, que essa daqui é apenas minha opinião
Muita gente aí, eu acho que vai ter uma certa dificuldade para entender toda essa historinha aqui que eu falei, porque temos realmente, nosso sistema educacional não é feito para a gente refletir, para a gente ter pensamento crítico. E assim, quem tiver qualquer dúvida, quem quiser bater um papo comigo em outra oportunidade sobre esse tema aqui, estou aberto para que a gente converse e que a gente, né, venha devagar e achar outras maneiras de tomar nossa decisão da melhor forma. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.